Graças e paz, irmãos. Pode se sentar, fica à vontade. Tem uma palavra de Deus para você. Estamos em uma série de mensagens intitulada Os Tesouros de Davi. Desta feita eu irei expor para os irmãos o Salmo de número 145. Se você trouxe Bíblia, chegou o momento. Para os meninos da live, eu vou estar trabalhando com a NAA hoje. Salmo 145. A ideia é apresentar os salmos como tesouros. E quando a gente fala de salmos, a gente fala de poesias. E é interessante a gente perceber que em cada salmo existe um segredo de Deus escondido, uma mensagem que Ele deixou escrito nas entrelinhas para que pudéssemos hoje ler e entender um pouco sobre o reino dos céus. Esse Salmo 45, apesar de ter sido escrito pelo rei Davi, ele vai apontar diretamente para o reino milenar de Cristo, um período que ainda vai acontecer, mas é um salmo que exalta de maneira comemorativa as obras do Senhor. É como se no reino milenar, durante o governo de Cristo, Davi estivesse escrevendo sobre esse tempo, e ele começa dizendo assim no verso 1: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E talvez surja a pergunta aqui antes do verso 3: por que eu louvarei ao Senhor? E ele responde no verso 3: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Mas até quando louvaremos ao Senhor? Ele responde no verso 4: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Talvez ele perguntasse agora: onde encontrar motivo de louvá-lo? Ele responde a partir do verso 8: o motivo é: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Mas o que acontece se nós não o louvarmos? Ele responde no verso 10: se o homem não louvar, todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, se os homens se esquecerem por um momento de que Deus ele existe, ou de que Deus ele está em um alto e sublime trono, os anjos e a natureza farão questão de lembrar ao homem que existe um Deus sobre todas as coisas. E é como se os anjos conversassem com a natureza no verso 11, dizendo: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. É como se Cristo, ou se Deus estivesse dizendo assim: olha, se o homem se esquecer, eu faço o sol escurecer, a lua talvez não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. É a natureza fazendo questão de lembrar ao homem que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. No verso 13 ele continua: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste sobre todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. É Davi dizendo: olha, o meu reino ele pode ter até fim,
Mas o reino de Deus, ele nunca tem fim, ele é eterno, ele subsiste em todas as gerações. O reino de Deus é infalível. No versículo 14, ele começa a falar sobre a graça de Deus e quem a graça pode alcançar. No verso 14 diz: o Senhor sustém todos os que vacilam e levantam todos os que estão prostrados. E depois ele começa a falar sobre a obra de Cristo, sabendo da responsabilidade de Cristo em alimentar as multidões. Então no verso 15 ele diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dás o alimento. É como se ele estivesse dizendo que a graça de Deus já havia sido anunciada antes mesmo da vinda de Cristo. E ele diz no verso 16: abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. No verso 17 ele faz questão de apresentar o caráter de Deus e ele diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. E aqui está o ponto-chave do versículo, porque ele vai começar a revelar o segredo do salmo. E ele é como se ele estivesse dizendo que o louvor é que atrai a presença de Deus. E ele vai dizer: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. E ele finaliza dizendo qual o privilégio daqueles que o temem. E ele vai dizer: ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. E ele finaliza fazendo um convite dizendo: a minha boca proclamará o louvor do Senhor, de todos os seres vivos, louvem o seu santo nome para todo o sempre. Esse, segundo o Spurgeon, é um dos salmos mais preferidos de Davi. Talvez o que ele mais se orgulhou em ter escrito, porque ele expressa verdadeiramente aquilo que está em seu coração. E a ideia do salmo é justamente a proposta do louvor ao Senhor. E ele responde: por que louvar, como louvar e quando louvar. Esse salmo ele tem um diferencial. Na nossa tradução nós não conseguimos perceber, mas quando Davi escreve isso, cada verso ele faz questão de iniciar com uma letra do alfabeto hebraico. É um salmo acróstico. É como se ele estivesse dizendo de A a Z todos os motivos ou a importância de louvar ao Senhor, para que toda vez que as pessoas olhassem para o alfabeto, lembrassem de louvar ao Senhor em cada letra do alfabeto. O nome da série é Tesouros de Davi. E tesouros, na verdade, nada mais são do que segredos. Geralmente, quando se fala de tesouros, se fala de um lugar que está escondido. E para que você acessar, para que você pudesse ter acesso, você precisaria de um mapa. E quando a gente fala da palavra de Deus ou dos segredos de Deus, é justamente sobre isso que os salmos nos apresentam. É como se os salmos fossem um mapa, um caminho para que você pudesse alcançar os segredos de Deus. O problema é que os segredos eles estão embaraçados em meio às palavras, mas Davi desde muito cedo ele descobre um segredo que fez a diferença na vida dele, e ele faz questão de anunciar. A verdade é que para muitos, talvez Deus não tivesse segredo, mas Deus ele tem muitos segredos. E os segredos de Deus não são contados para qualquer pessoa. Deus escolhe as pessoas para quem ele conta segredo. E o próprio Davi vai dizer isso no Salmo 25, verso 14. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, talvez o primeiro requisito para conhecer os segredos de Deus é temer a Ele. Temer fala sobre reverência, sobre entender aquilo que Ele quer e saber andar de acordo com a sua palavra e com as suas propostas. Então o texto está deixando muito claro que para conhecer os segredos de Deus é preciso temer ao Senhor. Eu preciso construir esse pensamento em você. É por conta disso que Cristo, quando Ele encarna, Ele traz consigo muitos segredos do reino dos céus. Mas Ele tem o cuidado, a preocupação de não contar esse segredo para muitas pessoas. Então Ele resolve contar os segredos de uma maneira diferente.
E esse é um dos motivos pelo qual Jesus resolve pregar por parábolas. Isso me intrigou um pouco, porque a ideia da vinda do Messias era para, na verdade, trazer uma mensagem simples e clara, para as pessoas que ouvissem, entendessem o propósito da sua vinda e o aceitassem. Só que quando Cristo ele começa a pregar por meio de parábolas, e geralmente as pessoas não entendiam sobre o que Cristo estava falando. Certa vez os discípulos se reúnem ao redor de Jesus e questionam a ele por que ele faz questão de pregar à multidão por parábolas. Isso está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 10, que diz assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Olha a pergunta dos discípulos, porque não faz sentido. Se a ideia é trazer uma mensagem simples, por que o Senhor está usando figura de linguagem para falar de algo que deveria ser dito diretamente? Aí Jesus responde no versículo 11: ao que Jesus respondeu: para vocês é dado conhecer os mistérios ou os segredos do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. É ele dizendo assim: olha, eu tenho segredos, mas os segredos que eu tenho eu não posso contar para qualquer pessoa. Eu só posso contar para quem confia, para quem teme, para quem é discípulo, para quem está perto, para quem resolveu me seguir, para quem resolveu se relacionar verdadeiramente com Deus. Para os simpatizantes, eles que interpretem as parábolas, eles que vão buscar o mapa e tentar entender aquilo que eu disse. Mas para aqueles que estão próximos, eu faço questão de explicar as palavras e revelar os segredos do céu para eles. Mais abaixo no 34 vai dizer assim: Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Coisas que ninguém sonhavam como haveriam acontecido, Jesus começa a revelar por meio de parábolas. E alguns dos discípulos começaram a entender e conhecer esses segredos, mas a multidão não. Isso é interessante, mas se voltarmos um pouco à Bíblia, nós vamos ver que Deus escolheu homens antes do próprio Cristo, antes da descida do Espírito Santo, para revelar segredos a eles e contar os segredos sem ser por meio de parábolas. Um desses homens é o próprio Moisés. Em Êxodo 33:11 está escrito: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O Senhor fala com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, sem segredos, sem mistérios. Aquilo que ele precisava falar acerca do reino com Moisés, ele falava frente a frente. Observe em Números 12, versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. É Deus dizendo: quando eu levanto um profeta para falar com vocês, geralmente eu falo com eles ou por meio de visões, ou por meio de sonhos. Ou seja, existem segredos nas minhas palavras, mas nem os profetas conseguem entender completamente. Eles só precisam pegar a mensagem e entregar. Mas olha que interessante no versículo 7. Não é assim como é o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas, pois ele vê a forma do Senhor. É ele dizendo: eu escolhi Moisés para revelar a ele os meus segredos. Mas tem um detalhe no texto. Ele diz que revela os segredos a Moisés porque Moisés é fiel em toda a casa. E talvez isso fala de lugares onde Moisés habita. Casas são cheias de cômodos. E quando Deus fala que é fiel em toda a casa, significa que Moisés, ele é fiel em todos os ambientes em que ele entra. Se ele está na tenda, ele é fiel. Se ele está em casa, ele é fiel. Se ele está no deserto, ele é fiel. Se ele está na rua vagando, ele é fiel. Se ele está no trabalho, ele é fiel. Em todos os ambientes onde Moisés passava, ele era fiel ao Senhor.
E todo homem que é fiel aos mandamentos e aos preceitos do Senhor, ele faz questão de revelar os seus segredos. Quer conhecer os segredos do Senhor? Seja fiel. Outro homem a quem Deus revelou segredos foi justamente o rei Davi, ou o menino Davi. Porque Davi, ele, ao invés de se questionar ou murmurar pelas situações que ele vivia, nos intervalos de uma tempestade e outra que Davi vivia, ele parava, pegava a sua harpa e resolvia compor e entoar louvores ao Senhor, que são salmos que nós temos acesso. E Davi descobriu esse segredo muito cedo, porque quando ele entoava louvores, ele sentia perto dele a presença de Deus cada vez. Quanto mais ele entoava, mais o Senhor se aproximava dele, o confortava e o consolava. Então ele entendeu que o louvor é capaz de atrair a presença de Deus. Então quando ele se sentia só, ou quando ele era perseguido pelos seus irmãos ou até pelo próprio pai, quando ele se sentia só cuidando das suas ovelhas, ele entoava louvores a Deus e a presença de Deus era atraída para aquele espaço. E ele descobriu desde cedo que Deus gosta de trabalhar ao som de louvores. Vou de novo. Deus, ele gosta de trabalhar ao som de louvores. Isso é tão real. Não sei se você já percebeu aqui no final dos cultos. Às vezes o pastor está ministrando no momento que as pessoas vêm à frente. E aí ele começa a orar pelas pessoas e o ministério de louvor às vezes para. Aí ele vira assim e fala: canta alguma coisa. Porque quando nós louvamos, Deus trabalha. Quando nós clamamos, Deus trabalha. Quando nós louvamos a Ele, exaltamos a Ele, Ele começa a trabalhar no meio do seu povo. Então quanto mais louvor, mais Deus vai trabalhar a favor daqueles que realmente se entregam verdadeiramente em sua presença. E é engraçado porque ele tem um diálogo com Jó. E no diálogo com Jó ele vai dizer assim, ó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ele está trabalhando. Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre que estão firmados as bases da terra? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam ou louvavam ao Senhor, e todos os filhos de Deus cantavam alegremente. Onde é que você estava? Deus está revelando a Jó um cenário. Enquanto ele está formando a terra, os anjos já estão cantando alegremente, porque os anjos entenderam que Deus gosta de trabalhar ao som de louvores. Então quando Deus está formando a terra, os anjos estão cantando. Quando Deus está colocando as coisas no lugar, os anjos estão exaltando a sua grandeza. Quer ver Deus trabalhando na tua vida? Começa a louvar na tua casa, começa a louvar no teu trabalho, porque Ele vai se inclinar para você e vai começar a trabalhar ao teu favor. Salmo 145, verso 5: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Falarão do teu poder, dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Davi está louvando. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu rei. Davi está louvando no Salmo 145, porque ele tem um objetivo: atrair a presença de Deus. Observe que não está nem no esboço, mas Moisés, ele também fez questão de entoar um hino ao Senhor. Mas foi um hino tão bom, Deus gostou tanto daquele louvor que Moisés entoou, que ele, é como se ele chegasse a Moisés e falasse: Moisés, eu estou preparando um evento que vai acontecer há muito tempo, e eu queria que esse louvor seu fizesse parte da programação. E Moisés perguntando assim: mas como será isso? Apocalipse 15, coloca aí que eu tenho seu esboço. Olha o evento: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso,
7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. 2. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. Ou seja, Deus está preparando o evento, mas tem que ter alguém para louvar alguma coisa. Entregou harpas, vai. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Juntos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Vai. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santos. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestas. Aleluia. Enquanto Deus está fazendo o seu último ato, aleluia, para acabar com todas as obras do diabo e dar vitória definitiva à igreja, existe um povo que está entoando louvores a Ele, dizendo: grandes são as tuas obras, Senhor. Podem perseguir a igreja, podem perseguir a minha vida, o diabo pode se levantar 1, 2, 3 vezes, mas eu continuarei louvando ao Senhor, bendizendo a Ele pela beleza da sua santidade. Essa era a rotina de Davi. No intervalo de uma tempestade para outra, ele louvava. E é justamente por isso que Deus escolhe Davi. Observe que Deus escolhe os reis. Deus escolhe a quem vai revelar os seus segredos. Só que enquanto Deus está observando os louvores de Davi, o povo resolve levantar como rei a Saul. Porque enquanto Deus escolhe Davi, o povo escolhe Saul. Saul não tinha proximidade com Deus porque não entoava louvores. Davi tinha aproximação com Deus porque compunha e cantava louvores ao Senhor. Então Deus escolhe Davi, mas o povo escolhe Saul. E o problema está aí. Nós estamos vivendo em uma geração em que quer escolher demais. Quer escolher igreja, quer escolher pastor, quer escolher líder, quer escolher rei, quer escolher departamento para trabalhar, quer escolher tudo, mas não quer saber qual é a vontade do Senhor. Mas olha o que a Bíblia diz, Jeremias 3,15: darei a vocês pastores segundo o meu coração. Não somos nós que escolhemos, é Ele que nos dá. Aqueles que estão acima de nós são escolhidos por Deus e não pela nossa própria vontade. Enquanto nós louvamos, Deus faz as escolhas por nós. Enquanto você louva, Deus trabalha em teu favor, e Ele vai colocar sobre a tua vida pessoas que vão honrar você, pelo simples fato de você louvar ao Senhor. A questão aqui, e o que Davi entende muito rapidamente, é que a primeira vez que aparece a palavra louvor na Bíblia, ela aparece em Gênesis capítulo 29, pelo menos com essa conotação em que eu estou tentando apresentar para vocês. E observe que em Gênesis 29, versículo 31, é o que está escrito: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel também era estéril. Observe o cenário. A história vocês conhecem. Jacó se casa. Na verdade, Jacó queria se casar com Raquel inicialmente porque ele amava Raquel. Porém, Labão, seu sogro, entregou a ele Lia. Ele casou com duas, Raquel e Lia. Só que ele amava quem? Ninguém sabe. Ele amava quem? Se ele amava Raquel, consequentemente Lia era desprezada, porque a sua atenção estava voltada a Raquel e não a Lia. E o Senhor olha a cena e vê o desprezo de Lia. E as duas eram estéreis, tanto Raquel quanto Lia. Para que Lia deixasse de ser desprezada, o texto diz que o Senhor abre a madre de Lia. Qual é a intenção do texto, ou o que a gente entende aqui? Se Lia engravidar e gerar um filho, ela vai deixar de ser desprezada. Então o Senhor olha o desprezo de Lia e a sua madre para que ela pudesse ter um filho, porque o Senhor viu o desprezo de Lia. Agora olha o versículo 32. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu seu nome Ruben. Ruben significa eis aqui um filho. Diga, eis aqui um filho. Porque se a ideia
é um filho para deixar de ser desprezada, ela está entregando a Jacó um filho. Eis aqui um filho. E ela disse assim, ó: pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Então estou entregando o filho a Jacó e agora ele vai me amar. Só que quando nós lemos o verso 33, diz assim, ó: e ela ficou grávida. Se ela está ficando grávida de novo, é porque esse filho que ela teve não foi o suficiente para atrair a atenção de Jacó. Ela continuou sendo desprezada. Então ela precisa gerar novamente. E ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Diga, Simeão significa ouvir. A primeira vez ele viu o desprezo. Na segunda vez Deus ouviu o desprezo de Lia. Talvez ela estivesse murmurando no quarto, dizendo: por que Jacó ama mais a Raquel do que a mim? Primeiro ele viu e depois ele ouviu. Versículo 34. Lia ficou grávida outra vez. Se ela fica grávida outra vez, é porque este segundo filho também não conseguiu atrair a presença de Jacó para ela. Ela continuava sendo desprezada. E deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez o meu marido se unirá mais a mim. Ela está dizendo: olha, agora eu vou deixar de ser desprezada, o meu marido vai me unir, o meu marido vai se unir a mim, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso deu o seu nome Levi. Diga, Levi significa juntar. Então, quando Levi nasce, a ideia de Lia é que ele nasce para juntar os dois. Então ela vai dizer: vou colocar o nome do meu filho juntar, Levi, porque agora o meu marido vai se juntar a mim. E a ideia da tribo de Levi é justamente essa. Porque quando Deus olha para as tribos de Israel, Ele separa Levi justamente para cuidar das coisas sagradas. Porque quem cuida das coisas sagradas tem o poder de atrair a presença de Deus para o restante do povo. Então o objetivo de Levi era justamente atrair a presença de Deus para que o povo de Israel fosse abençoado. Esse é o propósito pelo qual Levi nasce. E Lia achava que Levi poderia atrair a presença do seu marido para ela. Só que Levi significa unir. E a gente vai para o versículo 35. Mais uma vez ela ficou grávida. Então, se ela engravida mais uma vez, significa que Levi, que nasceu para unir, não conseguiu unir Jacó a ela. Então ela precisa gerar outra vez. Olha o detalhe do texto. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse: desta vez, louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. Diga, Judá significa louvor. E depois disso não teve mais filhos. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando ela gerou Judá, ela entendeu que ela precisava louvar para que Deus trabalhasse. Então ela deixou Deus ver a sua aflição, ela deixou Deus ouvir a sua aflição, ela achou que gerando filhos poderia atrair a presença de Jacó, mas quando ela decidiu parar tudo e louvar ao Senhor, o Senhor decidiu trabalhar em favor dela. Agora você não precisa mais ter filhos, Lia, porque você entendeu o segredo que Davi também entendeu. Você precisa louvar, porque eu gosto de trabalhar ao som de louvores. Oh! E aqui é revelado o segredo do louvor. Por que os louvores são tão importantes no culto? Porque o louvor tem a capacidade de atrair a presença do noivo para a noiva. O louvor tem a capacidade de atrair a presença de Deus para a igreja. Por isso que todo culto precisa ser entoado louvores. Porque quando nós louvamos ao Senhor, Ele se inclina para nós e resolve trabalhar ao nosso favor. É a mensagem que Lia deixa para a gente no texto. E é o que Davi entende desde a sua meninice. Talvez as pregações de autoajuda não resolveriam os problemas de Davi, porque Davi vivia em uma guerra constante. Certa feita, o Salmo de número 69, e ele transforma isso em um louvor. E é tão admirável isso, porque Davi poderia desistir de viver aqui,
Ele conta em detalhes que os seus irmãos escondiam dinheiro dentro de casa e acusavam ele de ter roubado, só como desculpa para poder castigar o menino, porque eles odiavam Davi. E dessa vez eles esconderam o dinheiro, falaram que Davi roubou, levaram ele para um rio e começaram a pisotear nele, porque queriam matá-lo afogado. E Davi começa achando que vai morrer naquele momento. E talvez alguém dissesse assim: Davi, você não pode parar por causa desses momentos. Se você cair, você precisa levantar. E talvez no coração de Davi está estampado: como eu vou levantar com meus irmãos pisando em cima de mim? Mensagens de autoajuda não ajudavam Davi. Mas ele, quando sai dessa tempestade, ele pega a sua caneta, a sua harpa e começa a compor ao Senhor dizendo: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá a pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pelas correntezas. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir, os quais com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir aquilo que não roubei. Olha o que Davi está cantando ao Senhor. Mas no Salmo 45 ele responde, verso 13: o teu reino, Senhor, é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Aleluia. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Estão perseguindo Davi, mas ele está louvando. O Senhor sustém todos os que vacilam e levantam todos os que estão prostrados. Aleluia. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abre a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, é verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Naquele dia Davi não morreu afogado, porque no intervalo da tempestade ele resolveu louvar, e do fundo das águas Deus transformou ele em rei sobre a nação de Israel, porque ele entendeu o segredo. No meio da tempestade, no meio das perseguições, no meio das calúnias, ele resolve louvar. Quer que Deus trabalhe ao teu favor? Em teu favor, faça como Davi fez. Louva no meio da tempestade, louva no meio da dificuldade, entoa louvores ao Senhor, exaltando a sua grandeza, porque Ele vai se inclinar para você, vai ouvir o teu louvor e vai trabalhar ao favor, porque Ele te ama. Oh, aleluia. Davi faz questão de mostrar isso no Salmo. É como se ele estivesse dizendo: olha, se existe um tempo para louvar o Senhor, é em todo tempo. Nos dias ruins, louve. Nos dias bons, louve ao Senhor. Nos momentos de lazer e descontração, louve ao Senhor. Às vezes o mundo nos coloca bandejas e propostas para que esqueçamos nos momentos de lazer, de esquecermos de louvar ao Senhor. Mas me desculpe os simpatizantes de músicas seculares, eu prefiro viver igual Davi. Não emprestarei meu ouvido ao mundo. Nos momentos de lazer, aleluia, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, a minha boca louvará somente aquilo que bendiz o nome do Senhor. Fulano de tal do mundo até canta bem, mas os louvores do Senhor é melhor. Fulano de tal de não sei da onde canta até uma música agitadinha que dá para dançar, mas eu prefiro fazer igual Davi. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Se está bom, meu louvor é para o Senhor. Se estou descontraído, louvarei ao Senhor. Se estou passando por dificuldade, louvarei ao Senhor. Da minha boca não se apartará o louvor ao Senhor. Aleluia. Davi finaliza o salmo: o Senhor protege todos os que amam, porém todos os ímpios serão exterminados. E aqui a gente entende porque esse salmo está falando justamente do tribunal de Cristo. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas
Cristo irá reinar sobre a terra de maneira literal. Ele virá exercer o seu governo. Hoje, no tempo que estamos vivendo, é muito difícil perceber a diferença de alguém que serve a Deus e de quem não serve. É a famosa síndrome de Asaf. Porque nós somos tão fiéis ao Senhor, mas às vezes sofremos tantas coisas que achávamos que não precisaríamos ou deveríamos sofrer. Às vezes faltam coisas em nossa vida que na vida do ímpio não falta. Parece que trabalhar de uma maneira ilícita traz mais lucro do que viver corretamente. Nos tempos em que estamos vivendo, parece que viver de acordo com as leis e as regras do reino de Deus é uma desvantagem. Os crentes são levados ao ridículo pelo fato de acreditarem em um Deus que não veio, ou por serem justos, mesmo quando as pessoas não veem. E quando ele tem a possibilidade de fazer algo que é ilícito, eles preferem ser fiéis. E por causa disso eles não lucram ou não recebem aquilo que deveriam receber. O mundo enriquece a partir de trabalhos ilícitos, a maioria deles. Mas os cristãos resolvem viver fielmente as regras do Senhor. E parece que isso se torna um fardo. Talvez estar em um ambiente como esse nem todo mundo queria. Talvez um ambiente de festa, um ambiente de diversão fosse melhor do que um ambiente na cidade Máfia, em Itabuna, para receber uma porção da palavra de Deus, sendo que eu poderia estar em casa, talvez. E nós começamos a colocar em jogo isso em que nós vivemos. E parece que algumas vezes é mais vantajoso ficar em casa do que vir. É mais vantajoso abrir mão das coisas do reino para viver de acordo com as coisas do mundo. E algumas pessoas começam a negociar isso de uma maneira muito suave. Estava conversando com Samuel no início do culto, ele falou que percebeu duas conversas de duas pessoas que dizem que não tinham religião, mas que acreditavam em Deus. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas que não queriam se relacionar. Observe como a mente do mundo está. São as pessoas que querem aproveitar dos benefícios daquilo que Deus pode dar, mas não querem parar um tempo para compor louvores ou para cantar louvores ao seu nome. Querem apenas a parte boa daquilo que Deus pode oferecer. Mas olha o que o texto diz: o Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. E talvez aqui está a grande verdade do Evangelho. Porque às vezes nós olhamos para o ímpio e às vezes achamos que existe uma possibilidade de ter bondade dentro dele. Uma pessoa que não resolveu se entregar a Cristo, a gente olhar para eles e falar: esse cara não é crente, mas é bom. Se ele não é crente, ele é ímpio. E talvez no tribunal de Cristo você vai falar assim: Jesus está sendo muito extremista, porque todos os ímpios serão exterminados. E a gente começa a olhar para a nossa responsabilidade como cristão agora, porque conhecemos pessoas ímpias, que não querem se relacionar com Deus. E a coisa fica muito mais pesada quando os ímpios estão próximos de nós, são da nossa própria casa. E quando nós olhamos para esse texto e vemos: todos os ímpios serão exterminados, aí nós entendemos a verdade do Evangelho quando ele diz: ide e pregai, para que os ímpios se convertam, para que não sejam exterminados. Porque a justiça de Deus é muito diferente da nossa. Nós olhamos a justiça pelas obras que as pessoas fazem. A justiça de Deus é percebida pelo louvor que entoam. Ninguém pegou essa. Nós julgamos a justiça pelas obras que as pessoas fazem, obras de caridade. Deus percebe a justiça pelos louvores que entoam. O que você diz, a quem você canta, o que você fala, a quem você invoca. Porque se os louvores atraem a presença de Deus, existe um louvor que não vai atrair a presença de Deus. E os ímpios não estão interessados em louvar um louvor que atrai a presença de Deus, e por isso serão exterminados. Mas antes de serem exterminados, Jesus ele vai fazer questão em seu reino milenar
de mostrar que Ele é rei sobre todas as coisas. E lá nós vamos perceber definitivamente a diferença entre ser cristão e não ser, porque Ele vai proteger a todos aqueles que o temem. E aí nós vamos se sentir privilegiados pelo fato de escolhermos louvarmos ao Senhor em todo o tempo. É o que está escrito no Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Isso acontece no reino milenar, onde nós lemos esse texto com muita alegria, porque nós já louvamos ao Senhor. Mas e o ateu que rejeita a sua palavra? Todos os moradores. E aqueles que não acreditam em Deus? Todos os moradores da terra. E aqueles que blasfemam contra o seu nome? Todos os moradores da terra deverão que louvar ao Senhor, para entender definitivamente que Ele é rei sobre todas as coisas. E é nesse dia que nós vamos perceber a diferença de quem se prostra ao Senhor porque ama o seu nome, e nós vamos ver aqueles que rejeitaram a palavra, rejeitaram um culto de paraxá como esse, rejeitaram o pão da ceia, terem que se prostrar, porque Deus regerá o mundo com vara de ferro, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E nesse dia vocês saberão que existe um Deus, que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Podem blasfemar hoje, aleluia, podem fazer hinos profanos hoje, aleluia, podem perseguir a igreja do Senhor hoje, mas um dia Ele descerá do céu, um dia Ele descerá do céu, aleluia, com barra de ferro na mão, e regerá todo o povo, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Meu Deus, cadê aqueles que louvam ao Senhor sem precisar de uma motivação, porque entende, aleluia, desde hoje que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores? A Bíblia diz que no ato da sua crucificação, já estou encerrando, os soldados romanos fazem questão de zombar acerca de Cristo, porque eles entendiam que Jesus era rei. Então eles pegam Jesus, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Tu és rei, então tu reinarás sobre as nossas vidas. Uma coroa de espinho com espinhos enormes, e cravam em sua cabeça. Colocam sobre ele o manto, que é justamente a roupa que o rei usava. Pegam uma cana quebrada, entregam em suas mãos, ajoelham-se diante dele e falam: salve o rei dos judeus, zombando da imagem do Cristo, dizendo: já que tu és rei, reina para a gente, reina aqui diante de nós do jeito que tu estás. Só que em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que ele vai descer com uma roupa branca, e em sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aparecerá para todas as gerações. E aquelas pessoas que zombaram dele vai dizer: quem te fez Rei dos reis e quem te fez Senhor dos senhores? Ele vai olhar para aquela cena da crucificação e vai dizer: vocês não lembram? Quando eu estava para ser crucificado, vocês me colocaram sentado em um trono, colocaram uma coroa na minha cabeça, me deram uma cana na mão, se ajoelharam diante dos meus pés e disseram: salve o rei dos judeus. Vocês estavam brincando com o reino, mas eu não brinco de ser rei. Agora vai ter que se prostrar e reverenciar o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh! Imagine Davi no meio das ovelhas, tendo acesso a revelações como essa, antes mesmo de Cristo aparecer. Ele está falando do seu reinado, e ele percebeu que nos momentos das suas aflições, o que acalmava ele não eram palavras confortantes, não era uma boa noite de sono, não era estar pastoreando ovelhas, mas o que acalmava Davi era quando ele louvava, porque a presença de Deus descia onde ele estivesse. É como o pastor disse quarta passada: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E para ter certeza disso, eu louvo. No meio das tempestades eu louvo.
meio das perseguições eu louvo, porque o Senhor ouvirá o meu louvor e trabalhará ao meu favor, porque eu descobri o segredo, Ele gosta de trabalhar ao som de louvores. E para finalizar o salmo ele diz: a minha boca proclamará o louvor do Senhor. Ele dizendo: olha, eu não louvarei a outro, eu não entoarei outra coisa a não ser o louvor do Senhor. Eu não me dedicarei a outra coisa a não ser louvar ao Senhor. A minha harpa vai entoar hinos ao Senhor. Da minha boca só vai sair louvores que exaltarão ao Senhor. E ele dá um conselho: que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Aplauda o Senhor. Fica de pé. Esse é um dos maiores segredos da Bíblia ou dos Salmos. Não sei se você sabe, mas a palavra Salmos no hebraico é Tehillim, e Tehillim significa exatamente louvores. Os pais da igreja diziam que o livro de Salmos é o coração da Bíblia, porque é onde está escrito os louvores de homens que foram perseguidos, de homens que sofreram, mas que se deixaram ser inspirados pelo Senhor, e no meio das dificuldades eles entoaram hinos ao Senhor, esquecendo-se das coisas que estavam vivendo e passando, e proclamando as obras e a grandeza de Deus. E esse é o segredo que Davi nos deixa: um tesouro que não pode ser esquecido e jamais será enterrado, porque ele faz questão de dizer no Salmo: no dia que o homem se esquecer de louvar ao Senhor, talvez em sua rotina de vida, por estar atarefado de trabalhos, por estar cheio de problemas, cheio de situações problemáticas, no dia que ele se esquecer de louvar ao Senhor, os louvores mesmo assim não serão cessados, porque os anjos entenderam esse segredo e louvam ao Senhor 24 horas por dia. A natureza entendeu esse segredo, e mesmo se a igreja, se as pessoas não clamarem perdão, as pedras clamarão ao Senhor, porque eles sabem que Deus trabalha ao som de louvores. Enquanto você se preocupa, Deus está esperando sair da tua boca um louvor sincero e verdadeiro, para que Ele possa trabalhar em favor da sua vida. Ele não espera por murmurações, ou talvez por clamores vazios, apenas com a proposta de satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Na verdade, Deus está à procura de pessoas que vão adorá-lo, independente da situação em que estiver. Às vezes parece fácil para quem fala e difícil para quem vive, mas quem está falando não sou eu, é o próprio Davi. Que a dificuldade mais difícil do que a vida de Davi, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, abandonado no campo para cuidar de ovelhas que não era sua, desprezado, sendo caluniado por gigantes, mas mesmo assim ele parava entre uma tempestade e outra, pegava a sua harpa, a sua caneta e escrevia louvores ao Senhor. É ele dizendo: olha, podem me perseguir e tentar me parar, mas aquele que está comigo é maior do que todas as afrontas, é maior do que todas as dificuldades, é maior do que qualquer problema. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Pastor Isaías, hoje o Salmo te convida a você expressar a Deus um verdadeiro louvor. Se você precisa que Deus trabalhe em sua causa, a favor da sua vida, talvez esta seja a oportunidade de você sair daqui dizendo: eu entendi qual foi o segredo de Davi, e a partir de hoje eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, na bonança, na tempestade, na angústia. Eu não emprestarei meus ouvidos ao diabo, eu entoarei louvores ao Rei dos Reis. Aleluia. Basta somente esperar.